Boa tarde, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus para o conforto espiritual dos nossos queridos irmãos. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe e que vocês possam tirar proveito dessa mensagem. As três últimas que nós pregamos aqui, que falamos aqui, que dialogamos com vocês, foi apenas uma reflexão. Hoje eu quero trazer algo maior, algo mais completo, que é a respeito de uma mensagem sobre o poder do Evangelho. Eu creio que o Evangelho não é apenas o que as pessoas estão falando ou pregando. O Evangelho tem muito mais a oferecer às pessoas do que simplesmente fazer parte de uma igreja. E é por isso que eu denominei hoje a mensagem como Evangelho sem poder, nada muda. É verdade, porque as pessoas continuam do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 1, versículo 16 de Romanos, ele deixou bem claro porque o Evangelho, ele não ia se envergonhar dele, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Por que Paulo falou isso? Porque ele deu essa declaração, dizendo que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Simplesmente Paulo queria levar para o povo de Roma a ideia de um Evangelho com poder. Porque pelo menos o que passa para a gente a carta aos Romanos é que o Evangelho que os judeus e os gregos tinham aceitado lá não era um Evangelho tão poderoso como o que Paulo pregava. E é interessante porque Paulo fala anteriormente, dizendo que os irmãos da igreja lá eram uma bênção, a fé deles tinha sido propagada no mundo inteiro, que Cristo era o Salvador. Mas no fundo, havia algumas dúvidas, alguns problemas que precisavam ser esclarecidos. E aí o apóstolo Paulo, com muito cuidado, com muito amor, com muita reverência aos crentes da igreja de Roma, ele diz: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí coloca o judeu e o grego. Mas por quê? Porque o judeu achava que o Evangelho de Cristo tinha privilégios. Ele, como judeus, seguidores da lei, tendo Abraão como pai, cumprindo todas aquelas promessas, vivendo dentro daquele padrão. E aí eles achavam que ia ter algum privilégio em relação à vida eterna. E Paulo diz: olha, não tem privilégio, é para todo aquele que crê. Mas o interessante, sabe o que é? Porque as pessoas não sabem o que é Evangelho. É incrível, estamos vivendo no século XXI, muitas igrejas, todo mundo pregando, mas o povo ainda não sabe o que é Evangelho. É por isso que o Evangelho de hoje não muda. As pessoas querem uma igreja para fazer por conveniência, para fazer parte dela, frequentar no fim de semana, mas nada muda. E aí as pessoas se dizem evangélicos. Queria eu que fosse todo mundo evangélico. Mas é o Evangelho que não transforma, que não muda, que não dá vida. Aí você adultera e aceita o Evangelho e continua adulterando. Aí você rouba, vai para uma igreja e diz que aceitou o Evangelho e continua roubando. Você lembra daqueles políticos lá que apresentou na televisão? E depois de receber uma propina, ele se juntou os três e foram orar, agradecer a Deus pelo roubo. Eu sou evangélico. Gente, o que é isso? O que está acontecendo nos nossos dias? Que evangelho é esse? Por isso que Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele foi muito contundente com a sua declaração. Quando ele disse: irmãos, eu estou admirado de que vocês passaram de um evangelho para outro. Porque na verdade não é outro evangelho, mas é alguns dentre vós que estão incomodando com ideias novas, com maneiras vis de pensar, com o evangelho sem poder, querendo ser salvo pela lei, pelas esmolas. Deixa de ver a graça de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. E a gente começa
a ver a preocupação do apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja dentro da cidade de Roma, a maior metrópole do mundo, onde havia os sábios, a cultura grega estava sendo propagada ali já há muitos anos, onde havia muitos doutores, onde havia pessoas de nível intelectual muito alto, a sabedoria estava no seu auge. E a Bíblia nos diz que, para os judeus, Cristo crucificado era um escândalo. Mas como é que pode o Salvador do mundo, o Filho de Deus que desceu do céu, ser pendurado numa cruz? Isso é loucura, ninguém entende isso. Tem uma complicação. Aí ele viveu esse tipo de evangelho, mas se sustentando ainda na lei. Para os gregos, era loucura. O evangelho de Cristo, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, isso não existe. Não pode um Deus se tornar ser humano. Então, para os judeus e para os gregos, o evangelho de Cristo não era o poder de Deus. E se a gente começar a entender o que é poder de Deus, aí a gente vai entender também que muitas pessoas foram transformadas e outras não. Por quê? Porque algumas pessoas que foram transformadas realmente receberam o evangelho do poder. Mas o que é evangelho? Você sabe? A palavra diz que é evangelho, nascimento, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo. E tudo isso foi feito com poder. A ideia do evangelho, do nascimento de Cristo, de uma virgem, era que ia nascer um ser sem realmente haver um contato do macho com a fêmea. A coisa aconteceu ali debaixo do poder. Você lembra quando o anjo disse para Maria que ela ia ter um filho? E ela disse, mas como pode ser isso? Eu nunca tive contato com homem algum. E o anjo disse, não se preocupe, porque o poder do Altíssimo vai estar sobre você. Ela disse, faça de mim a tua serva. O poder de Deus ia imperar ali. E o que é que diz a Bíblia Sagrada em relação ao nascimento de Cristo? João capítulo 1, versículo 12 e o 13. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é que você entende por isso, o Verbo se fez carne? O verbo, no nosso português, é a ação do sujeito. O Verbo era Cristo, era a palavra. Cristo, quando veio do céu, ele não tinha corpo, ele era um espírito. Ele ia tomar corpo, e para poder tomar corpo, ele não precisava de um homem, do espermatozoide, para poder acontecer. Ele disse, e ele se fez, a palavra verbo, a ação, faça-se o feto. Talvez seja o grande problema de Satanás. Ele não consegue se materializar. Ele toma o corpo das pessoas, como aconteceu lá no paraíso. Primeiro caso de mediunidade. Ele tomou o corpo de uma serpente para poder falar. Jesus Cristo não, o poder estabelecendo ali, faça-se. O verbo, a palavra, faça-se. E ali aconteceu o nascimento de Cristo com poder. A vida de Cristo com poder. Porque o evangelho não é só o nascimento, é a vida de Cristo. Cristo vem ao mundo, se torna um ser humano, um homem, e a vida toda de Cristo é uma vida de poder. Lembra lá no mar, quando os apóstolos estavam com Cristo no barco, e o vento estava bravio, as ondas do mar estavam encarpeladas, e eles achavam que ia morrer. Eles chamaram Cristo, acordaram lá no fundo do barco, Cristo vem. Ele disse, Senhor, nós estamos morrendo, o barco está afundando, e o Senhor não faz nada. Cristo olhou para ele e disse, vocês têm muito pouca fé, vocês precisam acreditar que eu estou aqui. Eu sou o dono do universo, eu sou superior a tudo, eu sou o todo-poderoso, vocês precisam compreender isso. Aí ele foi lá e disse para o vento, te aquieta aí, disse para as ondas do mar, olha, fica aí quietinha,
E a coisa se tornou uma bonança. Os próprios discípulos de Cristo olhavam um para outro e diziam: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ali estava se operando o poder de Deus sobre as leis da natureza. Aí Cristo mostra a sua identidade de um Deus poderoso no meio de nós. Evangelho de poder. Você lembra quando o cego lá de nascença? Aí Cristo mandou que ele fosse se lavar depois de cuspir no chão e fazer um lodo, passar no olho dele. Vai lá, te lava que tu vai ficar bom. Ele foi e se lavou. E ali quando ele lavou o rosto e os olhos caíram como uma escama dos seus olhos, ele viu. E aí ele ficou feliz da vida. Perguntaram a ele: quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei, foi um homem chamado Jesus. Mas o que foi que ele te fez? Ele fez um lodo no chão, passou e mandou me lavar, fiquei bom. É para desafiar a medicina. É um Deus poderoso no meio da gente, fazendo coisas estrondosas que as pessoas não compreendem. Mas a vida de Cristo, o nascimento de Cristo, não completa o Evangelho, tem a morte de Cristo. Por que é que uma pessoa morre? Quando uma pessoa deve morrer, a Bíblia diz que está estabelecido que o salário do pecado é a morte. Só quem morre é quem é pecador. Como é que Cristo podia morrer se ele não era pecador? Aí acontece um outro milagre. Cristo precisava morrer, porque se ele não morresse não havia salvação. Nem as crianças entravam no céu. Ele entendeu isso, que precisava morrer. E para poder ele morrer, ele tomou os nossos pecados. E é por isso que ele lá na cruz: Pai, por que me desamparaste? Para poder ele morrer como ser humano, ele tinha que deixar naquele momento a sua glória, a sua majestade, se tornar ser humano 100%. Aí ele morre. Os judeus diziam: isso é loucura. Deus morrer? Mas era preciso, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí depois vem a ressurreição de Cristo. Havia uma discussão muito grande naquela época, que ninguém podia ser ressurgido entre os mortos. Aí Cristo prova dessa sepultura, ao terceiro dia, arrebenta as cadeias geladas da morte e ressuscita. Quando se apresenta, o povo dizia: é um fantasma, o próprio discípulo. É um fantasma. Ele disse: olha, um espírito não tem carne nem osso, eu tenho, eu ressuscitei de verdade. Tá aqui, vem cá, pega aqui, Tomé. Tira a prova dos 9. Aí estava estabelecendo o Evangelho de poder. Esse Cristo que veio à Terra, que nasceu milagrosamente, que viveu milagrosamente, que morreu milagrosamente, que ressuscitou milagrosamente, tem poder de fazer você se tornar filho de Deus. Aí você começa a ver lá João capítulo 1. Quando João diz: olha, o verbo veio à Terra. A luz estava no mundo, o povo não compreendeu. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. De quê? De se tornarem filhos de Deus. Não filho pela carne, não filho pelo sangue, mas filho pelo poder de Deus, por geração, por novo nascimento. É aquela coisa lá: Evangelho sem poder não é Evangelho. É religiosidade. É frequentar a igreja. É fazer uma oraçãozinha de 10 minutos. É sentar e agradecer só a Deus, que não sei nem se Deus está escutando. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, é um Evangelho de poder. Muita gente não acredita. Mas o Evangelho de Deus, ele transforma as pessoas. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Quando o Evangelho de Cristo, que é Jesus Cristo, um encontro pessoal com o ser humano, porque
Cristianismo é um encontro de Jesus com o ser humano. Se não existe um encontro, não existe cristianismo. E todas as vezes que Cristo se encontra com o homem, há mudança, a transformação de vida. Por isso que Zaqueu, aquele cidadão lá, ladrão, um cara que era rico de roubar, ele próprio declara Jesus. Quando ele vai ter um encontro com Cristo, eu não sei o que Cristo falou para ele. Eu não sei qual foi o diálogo que houve entre eles. Mas a Bíblia diz que ele levantou-se e disse: Jesus, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou dar para os pobres. E vou bater na porta das pessoas que eu roubei. E vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que foi que Cristo falou? Hoje entrou salvação nesta casa, evangelho de poder. Lembra o apóstolo Paulo quando encontrou com Cristo lá na cidade de Damasco? Foi transformado o homem de perseguidor passou a ser perseguido. O grande teólogo de todos os tempos. Por quê? Um encontro com Cristo. Você já notou que os apóstolos de Cristo tiveram um encontro, foram chamados por Jesus, menos Judas Iscariote, porque ele estava já predestinado para aquilo segundo a Escritura Sagrada. Ele nunca foi salvo, por isso que ele era ladrão também, ficava com uma bolsa de dinheiro para roubar, era interesseiro. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo não é apenas frequentar uma igreja. É por isso que tem muitos frequentadores de igreja que não conseguem mudar de vida. Até chora. Acha bonito os outros crentes. O estilo que eles levam, ele não consegue. É crente hoje, não é amanhã. É 6 meses, depois de 6 meses não é mais. Porque não houve ainda um novo nascimento. Lembra de Nicodemos, no capítulo 3 de João? Era um homem que tinha uma religião muito boa para viver, para morrer não. Porque Cristo disse para ele: se tu não nascer de novo, você não entra no céu. A porta está fechada para você. Nicodemos entrou em pânico, ficou apavorado. Ele não conhecia aquilo. Ele conhecia frequentar uma igreja, cumprir mandamento, dar esmola para pobre. Mas ser transformado pelo poder, ele não conhecia. Ele disse: Senhor, como é que pode ser? Se eu nascer de novo? Ele disse: não se maravilhe de eu te dizer que é necessário. Gosto dessa palavra, viu? Necessário, aquilo que você não pode passar sem ele. Para entrar no céu, é necessário nascer outra vez. E Nicodemos não entendeu, embora fosse um homem muito culto, mestre entre os judeus. E Cristo olhou para ele e disse: olha, o vento sopra e você não sabe de onde o vento vem nem para onde o vento vai. Assim são nascidos do Espírito Santo. Nicodemos ficou mais apavorado ainda. Como é que pode ser isso? Cristo disse: estou falando das coisas materiais para você entender e você não consegue, sem falar das espirituais. Cristo estava falando simplesmente de um poder de Deus arrasador, aquele poder que você não imagina. Evangelho é poder. Todas as vezes que a palavra poder de Deus aparece, a tradução do grego para o português é dinamis ou dinamite, poder de arrebentar, de explosão. Isso é o mínimo que ele pode dizer através da nossa capacidade humana em relação ao poder de Deus. Paulo fala 3 vezes no poder aqui. Primeiro em Romanos capítulo 1, ele fala aqui, sabe? No versículo 4, ele diz: e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos santos, dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Em segundo lugar, ele diz no versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder. Transformação, poder de mudar, de arrebentar, de fazer a pessoa ser uma nova criatura. Mudança de caráter, de personalidade. Em terceiro lugar, no mesmo capítulo, versículo 20, ele diz: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo,
tanto do seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que são criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O poder de Deus aqui, irmãos, é aquele poder que quando você aceita Jesus como Salvador, que conhece como Cristo nasceu, como Cristo viveu, como Ele morreu, como Ele ressuscitou, e você crê nisso, há o poder de Deus imperando na sua vida de uma maneira tão extraordinária. E nunca mais você vai servir ao mundo. Nunca mais você deixa de ser um cristão. Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar. Não é isso que eu estou falando. Nós somos vulneráveis ao pecado. Mas a gente não vive na prática do pecado, como diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 9. Que o salvo não pode viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você. Que tipo de evangelho você aceitou? Houve mudança na sua vida? Houve transformação na sua vida? Você é uma nova criatura? Eu gosto muito de 2 Coríntios 5,17, quando o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, o estar não é verbo, o estar é estado, é acento agudo no ar, está. Se alguém está em Cristo, ele não é mais o mesmo, ele diz: é uma nova criatura. As coisas da vida dele do passado acabou. Daqui para frente tudo se fez novo. É assim que acontece com você? Ou você vive ainda mergulhado na idolatria, na sensualidade, na roubalheira? Às vezes pessoas dizendo que é crente não conseguem perdoar nem um parente. Às vezes pessoas que se dizem evangélicos não conseguem nem amar alguém. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Todo mundo sabe disso. Todo mundo com medo de morrer. Mas o que determina se você vai morrer ou não, não é o coronavírus. É o tipo de evangelho que você está aceitando. Porque o evangelho é vida. Cristo passou a vida toda dizendo: e dou-lhes a vida eterna, e dou-lhes a vida eterna, e dou-lhes a vida eterna. Como é que alguém pode dar a vida a alguém que está vivendo? É uma boa pergunta. É porque a vida que Cristo dá é uma vida de poder, de mudança, de transformação, de testemunho, de gratidão a Deus. O que mais a gente vê hoje, as pessoas se dizendo o evangelho, que aceitou o evangelho, vem na igreja, vai, não canta, não lê a Bíblia, não faz nada. Não. Que a gratidão, pelo menos. Eu vou para a igreja louvar a Deus, porque Ele me salvou. Nem gratidão tem. Como é que é a sua vida? Você realmente foi alcançado pelo poder de Deus? Paulo estava muito preocupado com isso. Os judeus lá diziam que Cristo crucificado era loucura, era escândalo. Era um escândalo. Como é que pode o Salvador ser pregado numa cruz? Paulo estava preocupado. E ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 83, os judeus, eles se escandalizam com a cruz de Cristo. Ele diz lá: os gregos dizem que a gente vive numa loucura, mas nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Não temas o coronavírus. Morrer todo mundo vai ter que morrer, a gente só está adiando. Precisamos morrer debaixo do poder do Evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos. Eu vou orar por você. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, Ele está aguardando. Querido Pai, nosso Deus maravilhoso, o Senhor, com muito amor, mandou o seu Filho vir ao mundo
para que as pessoas não fossem sofrer após a morte. As pessoas não compreenderam isso. Apenas seguem uma religião, seguem um meio de poder estar com alguém no fim de semana. Ó Pai, abençoa essas pessoas para que abram o seu coração e realmente tenham um encontro com Jesus Cristo, para que o poder do Evangelho possa ser efetuado em eles. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.